minhas intuições se tornam mais claras ao esforço de transpô-las em palavras. É neste sentido, pois, que escrever me é uma necessidade. Essa é uma das frases de Clarice Lispector que ajudam a exprimir como é a alma de um escritor. E no narrativo de hoje, a gente vai tentar entender um pouco mais de como esse processo acontece. Como tornar as intuições em palavras. Para tentar responder, trouxemos um autor, escritor e roteirista que vive a sua vida e alimenta sua alma com palavras. E aqui comigo, como sempre, minha amiga Paty Vicentini. Tudo bem? Vamos para mais um. Vamos nessa. E o nosso convidado, ele foi um rato criativo de agência por anos. Ele tem mais cane na estante do que eu tenho de livro, tá? Ele é jornalista, roteirista de diversos programas. E agora ele tá lançando o livro Tudo que se rompe quando cai. A gente vai conversar com o querido Daguito Rodrigues. Bem-vindo, Daguito. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Obrigado pelo convite, eu que agradeço, me sinto honrado, assim, e é sempre incrível poder falar com profundidade de um tema que eu gosto muito. Sempre para começar o nosso papo, a gente pergunta um pouquinho sobre a trajetória, porque a gente acha muito importante que quem está assistindo a gente entenda como que você chegou até aqui, como que a escrita chegou em você, digamos assim. Bom, eu acho que para quase todo mundo que escreve, a escrita chega quando você ganha o seu primeiro livro ou quando você tem a primeira lição na escola de escrever um texto. Então, assim, eu me apaixonei pela escrita quando eu li Ziraldo, aqueles livros infantis mesmo, O Gato Caiu no Melado, não sei se vocês lembram dessa coleção. Aí me apaixonei quando eu tive a primeira lição na escola para escrever um texto mesmo. Fiquei, assim, vidrado naquilo e passei a escrever sozinho em casa. Eu lembro que, acho que quando eu tinha já uns 8, 9 anos, eu já tinha várias histórias que eu escrevia como livros. Eu fazia capa, encadernava com grampo, e fiquei fazendo isso ao longo da vida, assim. Então, o incentivo à leitura, tanto dos meus pais quanto na própria escola, e o incentivo à escrita foram o meu despertar, assim, para escrever, né? E aí, ao longo da vida mesmo, as várias escolas que eu estudei, porque eu mudei muito ao longo da vida, né? Eu morei na Colômbia, morei no interior, eu sou de Santos, mas morei antes em São Paulo. E eu tive sorte da maioria das minhas escolas incentivarem redação, né, como se fala na escola. E eu adorava, era raro, mas eu adorava quando era redação ficcional. Porque normalmente era aquela mais dissertativa, de você defender uma ideia. Uma estrutura, tudo certinho. Que daí eles vão avaliar, né, exato. Aí quando tinha a ficcional, eu adorava. E aí, na hora de escolher o que fazer da vida, né? Aquela hora com 17, 18 anos, assim, o que eu vou fazer? Aí, eu gostava muito de cinema também, né? Sempre, desde que meus pais me levaram no cinema, acho que eu tinha 9 anos, para ver Cinema Paradiso, do Giuseppe Tornatore. Não é a primeira melodrama. vez que fala sobre isso nesse Paradiso é um divisor de águas em muitas situações. Imagino, porque é incrível mesmo, assim, mexeu muito comigo aquele filme, achei belíssimo. E aí eu virei também viciado em cinema, então eu cresci lendo, vendo filme. E aí na hora de escolher a carreira, eu realmente achava que eu tinha que fazer algo relacionado à escrita. Meu sonho era ser escritor, mas isso não é uma carreira profissional. E aí eu acabei optando por jornalismo, eu pedi conselhos na escola que eu estudava, para as professoras que eu gostava e tal. E aí todas, vai pro jornalismo, você gosta de se informar, você gosta de ler. E aí eu decidi prestar jornalismo e minha mãe falou, se você passar na faculdade de jornalismo na USP, a gente vê se paga a faculdade de cinema para você também. Então eu tive esse privilégio que meus pais tinham condição, mesmo eu passando numa escola pública, eles quiseram pagar uma particular. Então eu acabei fazendo jornalismo na USP de manhã e cinema à noite na FAP. E aí, logo no segundo ano, eu percebi que jornalismo não era minha, porque eu gosto de escrever ficcional, o que eu penso, exatamente, solto, não tão preso aos fatos, digamos, né?
Mas naquela época eu me formei em 2001. O audiovisual no Brasil, assim, não existia como indústria, sabe? Tinha produtoras, tinha filmes, tinha várias obras sendo feitas. O cinema nacional já tinha tido a retomada. O fim dos anos 90 foi incrível, mas como indústria ainda não existia. Não Era mercado basicamente a aquecido. televisão, né, e algumas produções que eram também puxadas por esses players. Na É época, muito difícil de chegar lá, né? super difícil. Na época tinha a história de que a Globo tinha lá a oficina de autores, eu acho que chamava, Sim. que abria de 4 em 4 anos. Era um negócio assim. Era uma Muito peneira raro. peneira do diamante. E aí, enfim, eu acabei ficando no jornalismo mesmo, terminei a faculdade mesmo sabendo que não era minha, mesmo querendo escrever roteiro. E aí eu acabei entrando na Folha. Antes disso, antes da Folha eu trabalhei no Agora, já durante a faculdade, fui repórter de cultura do Agora, chamava Show o caderno. As estrelas do caderno eram o Roberto Carlos e a Sandy. Então qualquer coisa do Roberto Carlos e da Sandy, investe que vai pra Investe capa. que vai pra capa. E aí eu cobria teatro, rádio e algumas outras matérias de cultura, enfim. Quando eu terminei, me formei, eu fui pra Folha, participei do processo de trainee deles, e aí virei repórter do Caderno de Cotidiano, que é o caderno, no jornalismo a gente chama de cidades, que cobre polícia, meio ambiente, educação, prefeitura, eu fazia de tudo. Cobria desocupação de terra em Osasco, briga de trânsito em São Paulo. Paulista. Suzane von Richthofen, eu cobri pela Folha. Olha. Fui no enterro dos Olha Richthofen, só. no cemitério ali na Doutor Arnaldo. Tava lá no DHPP, eu acho que chama, ali na Libero Badaró, quando a polícia conseguiu que os cravinhos confessassem o crime. Eles colocaram a Suzane num andar, o irmão dela em outra, o namorado dela em outra e o irmão do Fizeram namorado em uma outro cariação, andar. teve esse momento, Madrugada né? inteira. Na hora. Sim, sim. E aí, no meio da madrugada, o pai dos cravinhos começou a gritar, porque ele ficou sabendo que os filhos tinham confessado. E aí, o Você resto foi um foi dos história. responsáveis a ajudar a contar essa história, então. Foi. Eu e alguns outros, acho que a gente cobriu em 3 lá na Folha. Eu lembro do Gilmar Penteado e acho que mais alguém também participou. Eu voltava das pautas, como a gente chama, jornalismo diário, no táxi, escrevendo no bloco de notas, assim, sabe? O texto, chegava na redação, eu tinha que transcrever Passava ali. super rápido, enquanto o redator, que a gente chama, que é a pessoa que vai pegar a matéria que o repórter escreveu para dar aquele tapa, ver qual é a melhor manchete, ver se tem algum erro, alguma discordância, assim, de fatos. O redator ficava gritando, solta, Daguito, solta a matéria, solta a matéria. Então, Era a última coisa que eu fazia, era escrever no jornalismo diário. Olha. E assim, como eu falei, eu gosto de escrever. Eu queria ficar sentado na frente de um computador escrevendo. E no jornalismo, não é isso que você faz, você tá entrevistando, você tá no telefone. E aí eu conheci uns amigos, assim, tinha uma namorada na época que fazia publicidade, e aí eu descobri a criação publicitária. Eles me instruíram, assim, você tem que fazer um portfólio, cria umas peças, assim, e tal. Fiz e fui trabalhar em agência de publicidade, consegui um emprego. Inicialmente era marketing político, ainda não era uma criação tão... Todo mundo passou por marketing político, né? Não importa o conseguimento da criatividade. Mas foi importante. Foi super importante, foi uma parte de porque entrada. Você é meio garantido, a cada 2 anos tinha muito trabalho. Ganhava Eu já em tive a dólar parte na musical. Peguei muito. Eu ganhei em dólar, né? Era outra vibe, não tem mais. E aí eu fiquei, acho que 12 anos, 13 anos em publicidade, trabalhando em agência como redator, na área de criação, depois diretor de criação. E aí lá em 2015 os 3 últimos anos tinham sido assim muito estressantes, de burnout mesmo, assim, muito trabalho, raramente tinha final de semana. Quando eu chegava em casa meia-noite era cedo. Você viveu a realidade da agência, né? Exatamente. Se tinha no jornalismo essa demanda que impedia você de exercer de fato essa liberdade, na agência você ainda estava clausurado. Mas você sabe que o dia a dia da agência eu gostava porque eu escrevia muito, assim. Conseguia exercitar muito, mais ainda. Muito. Sim. Criatividade e escrita. Né? A gente fazia muito ainda na época anúncio de jornal e revista, que tem o que a gente chama em publicidade de título, que são aquelas frases criativas, assim. E era incrível, porque para você fazer você faz 100. Eu apresentava um bolo, assim, de sulfite com as frases pro meu diretor de criação, aí selecionava 4 para levar pro cliente,
para provar uma. E às vezes o diretor de criação olhava tudo aquilo e falava, não tem nenhuma, faz mais, o famoso faz mais. Então você fica fazendo. Mas eu escrevi muito filme que a gente chama, que é comercial de TV, na publicidade chama filme. Rádio, eu adorava escrever peça publicitária de rádio, porque permitia tudo, né? Na TV, você não tem orçamento. No rádio não existe orçamento, é som. Então você cria dinossauro, terremoto, qualquer coisa, entendeu? Você coloca. E aí, quando eu tive esse burnout, eu falei, eu vou tirar um sabático, eu vou voltar a estudar dramaturgia, roteiro, porque o mercado já tinha mudado muito ali em 2015, já tava assim... Os players já estavam aqui, né? Streaming já tinha acontecido, tudo isso. Né? Super. E eu já conhecia roteiristas nessa época, já existia... assim, no meu meio, pessoas que trabalhavam com isso aqui. Não só da publicidade. Não só da publicidade, em audiovisual mesmo, assim. E aí eu comecei a fazer cursos de roteiro e de literatura. Eu também decidi, eu vou fazer umas oficinas, assim, aí eu acho que a primeira que eu fiz foi com o Marcelino Freire, grande escritor pernambucano, radicado aqui em São Paulo, que é uma oficina que eu recomendo muito, porque ela solta todas as travas que qualquer um tem para escrever. Então, assim, ele tira a literatura de um pedestal e faz com que você se solte e descubra a sua própria voz, que é o importante na literatura, né? Enfim, fiquei focado nisso, ao mesmo tempo em que, durante todo esse processo da minha vida que eu contei brevemente, eu sempre escrevi muito. Continuei escrevendo conto, tive várias ideias de escrever livro, romances, assim. Comecei alguns, tal, mas nunca tinha realmente me dedicado para escrever. E aí, nesse período que eu saí da publicidade, eu consegui escrever meu primeiro livro, que eu publiquei em 2016, que chama Vozes na Rua, que é um romance de formação. E aí, enquanto fiquei tendo essa carreira de roteiro, eu continuei escrevendo, escrevi muito conto, acho que tenho mais de 25 contos publicados em antologias com outros autores. E escrevi também mais 2 livros depois desse, que eu não publiquei, desisti de publicar os 2. São livros de gênero, o segundo que eu escrevi é ficção científica terror. Eu gosto muito desse livro, mas desisti, eu não quero mais publicar, mas eu gosto. Adorei escrever esse livro, assim. E o terceiro é de suspense, meio tragicômico, tem umas pitadas de comédia, assim. E também desisti. Esse eu tentei muito tempo publicar, eu queria, as pessoas que liam gostavam, tal. E aí não consegui, ninguém se interessou, tal, e eu acabei desistindo, assim, não tenho mais a pretensão de publicar esse terceiro livro. Tá, e aí cheguei no meu quarto. Agora eu preciso perguntar, porque eu acho que todo mundo vai querer saber por que você não quis publicar o de ficção científica que você gostou tanto. Aconteceu? Não tem como a gente passar. Tem algum tema polêmico ali? Não é nada que me preocupa. Eu acho que depois que eu escrevi esse livro, eu já tinha 36, 37, eu já estava amadurecendo mais como pessoa e também como escritor. Eu achei que não ia casar com o que eu tinha em mente para minha obra literária, porque minha obra literária é autoral, é a minha maneira de fazer arte, né? No audiovisual como roteirista e até diretor, que eu também dirijo. Aí eu sou um profissional, eu faço o que acontecer de projeto, assim, eu entro de cabeça e faço. Na literatura eu queria, aqui vai ser, como não ganha dinheiro, é muito raro ganhar dinheiro em literatura, só quem vende muito consegue. Eu falei, eu vou fazer o que eu gosto e quem quiser ler, lê. Você foi estratégico em relação à sua marca ali como escritor. A minha verdade como autor. A originalidade prevaleceu, né? Exatamente. Aí eu desisti desse segundo e do terceiro também. Interessante. Faz sentido. Bom, uma baita história, né? É uma baita trajetória. Agora a gente queria ir aterrissando para esse fazer, que a gente vai chegar no livro. Mas eu queria que você passasse assim um pouquinho sobre, dentre todas as histórias que você já escreveu ou já ajudou a roteirizar e desenvolver, como que você começa o teu processo de estruturação? Ou, talvez fazendo a pergunta de um outro modo, seria, como que a gente estrutura um projeto? Começa com o quê? O que que fica? O que que eu escolho primeiro? O que que eu devo ter em mente
para fazer essas escolhas? Dá um geralzão pra gente de como você vai colocando os projetos para estruturar. Nos projetos autorais, a primeira coisa quando vem uma ideia, já que eu trabalho com diferentes áreas, né, narrativas, quando me vem uma ideia, é para onde é essa ideia? Isso é um livro? Isso é uma série? Isso é um curta? Isso é um longa? Entendeu? Então você já pensa até o formato. Às vezes. Eu tenho a ideia e pra onde que vai? O que que vai render essa ideia? Isso é muito da publicidade, né? Também. Eu acho que sim. Eu acho que sim. O meu universo normalmente é assim, Fazer a gente sentido. primeiro pensa em que plataforma, como... Pra depois onde vai, pensar no olha só. formato e aí ir realmente com a ideia já envelopando ali, né? Na publicidade, quando eu trabalhava em agência, já chegava o formato. Exato. Né? É, O você criava em criativo cima já do chega, é um filme de 30 É. conversão pra 15. É um filme Não tem de como 1 minuto. criar se você não tem isso Não, na tem. mão. E aí, nesses projetos meus, eu também tive esse drive, entendeu? Eu preciso saber o que que é. Porque às vezes você foca, ele é um livro, e aí você descobre que não, ele é muito mais imagético, muito mais de ação mesmo, pra você ver a ação sendo feita. Aí vai pro audiovisual, entendeu? Então a primeira etapa pra mim é essa, vai pra onde? E aí varia muito de como nasceu o projeto, porque às vezes a ideia vem como um personagem, é a história de um personagem X, tal, específico. Às vezes a ideia vem de enredo mesmo, sabe? Eu quero contar uma história na ditadura específica, de tal jeito, tal. Às vezes você lê coisa, né? E fala, nossa, isso aqui daria uma série. Entendeu? Então, se tá indo pro personagem ou pro enredo, são caminhos um pouco diferentes, mas que na hora de começar a desenvolver mesmo, é você... ter uma visão geral da história, né? Como se houvesse uma espinha dorsal dessa história e que você vai ter uma visão de fora de onde ela começa, para onde ela vai e onde ela termina. Mesmo que isso mude depois no projeto, eu tenho essa coisa assim genérica logo no começo. E aí, com base em tudo que a gente estuda, técnicas de dramaturgia, desde poética de Aristóteles, Sid Field, Maqui, e os livros que os escritores escrevem sobre o desenvolvimento de ideias, né? Tem do Gabriel Garcia Marques, tem da Helena Ferrante, recente, Julian Fuchs. Eu li todo escritor que eu gosto e que eu descubro que tem um livro falando sobre desenvolvimento narrativo, eu vou atrás e leio. E basicamente, assim, mudam as nomenclaturas e tal, mas é a famosa curva dramática e suas adaptações, e que você vai estruturar a sua história dentro dessa curva dramática para você ter uma base mais concreta de como essa história vai se desenvolver, de como o personagem vai passar por essa narrativa que você está criando. E aí, tendo essa estrutura, eu começo no caso, principalmente se for um longa, aí eu começo a desenvolver já todos os acontecimentos que vão estar dentro dessa curva, né? Uma coisa vai levar a outra, uma vai puxando a outra. E aí é a parte, assim, que eu gosto, assim, muito do processo, que é a parte em que tudo é possível, né? Assim, é um brainstorming que você vai experimentando e vendo para onde vai a ideia e o que se sustenta ou não. E aí, claro, depois, a hora que a história já tá mais bem estruturada, eu já tenho um argumento, transformei num texto, assim, narrativo mesmo, contando a história. Aí eu vou, no caso do audiovisual, vou pra escaleta. Que já vou pra escaleta, que você vai pontuando todas as ações, assim, de forma bem simples. Para ver se aquilo se estrutura, para ver se aquilo se sustenta, né? Na literatura, os meus 3 primeiros livros que são de gênero, eu fiz escaleta para livro, assim. Colocava lá, principalmente o segundo e o terceiro, os não publicados, que tem plot twist, tem coisa que eu planto lá atrás, vou colher lá na frente. A escaleta é essencial para isso, assim, é uma segurança, porque o terceiro livro são 100 mil palavras, é um livro grande.
Chega uma hora que você tá completamente inundado naquela história, assim, você não lembra o que você deixou lá atrás, porque você mudou muito já. E aí a escaleta te dá uma segurança, assim. E aí você sabe pra onde você tá indo, sabe? Acho que como se fosse um trilho, assim. Você falou uma coisa muito legal e eu queria tentar puxar esse gancho só pra você fazer um comentário e ajudar a gente a visualizar. Você falou sobre depois que eu termino a escaleta, eu consigo visualizar se a história tá de pé. O que é essa história estar de pé, né, na sua concepção? E dá um exemplo pra gente de como quando você detecta que a história não está de pé. Porque se você idealizou ela lá com começo, meio e fim, já teve uma noção, e você consegue imaginar, né, esse personagem avançando no drama dele, o que geralmente acontece quando a gente põe a escaleta, né, organiza, né, essas estruturas, e a gente fala assim, não tá de pé, na tua percepção? Olha, de tudo. Pode ser de tudo, assim, que faz com que você sinta que aquela história não tá de pé. Às vezes é falta de verossimilhança. Você achou que a ideia funcionava, e aí na hora que você tá lendo, né, revendo, assim, você fala, não, ninguém vai comprar isso aqui, ninguém vai acreditar que isso aconteceu com esse personagem. Às vezes no caso, quando você tá fazendo algo com um plot twist, assim, que você quer dar aquela enganada no leitor ou no espectador, e aí você vê que não tá funcionando. Ih, eu entreguei demais, isso aqui as pessoas vão matar. Às vezes você vê que você tá enrolando muito pra chegar na parte mais interessante da história. Você achou que com aquelas ações específicas você ia conseguir prender a atenção, mas daí não. Depende muito, mas é de tudo, assim, pode ser de tudo. No caso da literatura, mais ainda, porque é um texto, né? E é o texto que vai sustentar, e já meio que é a obra pronta, assim, na hora que você começa a fazer o texto. Aí, às vezes é problema de tom. Eu já tive coisa que eu comecei a escrever, que tava assim super avançado na escaleta, não sei o que. Comecei a escrever, eu falei, não é esse tom pra essa história. Sei lá, tô indo muito pro cômico e ela era mais pro suspense. Escreveu como comédia, quando viu. Exatamente. Tinha um dramão lá. Exatamente. E você foi maquiando. Ou forçando, né, o seu personagem a agir de tal forma que isso foi fugindo completamente do que ele agiria, né? Muito. Isso acontece, principalmente porque quando a gente escreve, a gente acaba, de certa maneira, o que é um erro, se apaixonando pelos personagens. E não pode, porque quem manda é a narrativa, não é o personagem em si, nem o autor, né? E aí isso acontece também, você destruiu o seu personagem, sabe? Porque você se apaixonou e aí errou e aí tem que reconstruir. Ô Daguito, eu imagino que você deva trabalhar muito sozinho, falando em literatura especificamente, né? Mas você também trabalhou muito em mesas de roteiro. Queria saber qual que é a grande diferença nesses dois tipos de trabalho para você. É completamente diferente, mesmo em se tratando de audiovisual, quando eu desenvolvo um projeto de série, eu e outro roteirista. Eu gosto muito, série eu não gosto muito de trabalhar sozinho. É muita coisa, é uma coisa muito ampla, muito plot, muito personagem. Eu acho legal ter várias visões, assim, pra série. Longa, eu gosto de trabalhar sozinho, enfim. Mas na sala de roteiro, é bem diferente do resto, porque para começar, assim, quem dita como essa sala vai funcionar, para onde a série tá indo, é o head. Então você vai trabalhar muito em função do que o head tem em mente para esse projeto. E como é o sistema de trabalho dele. Porque varia muito, eu já tive heads muito diferentes, assim. E então, ali na sala, o head que vai determinar. Só que, como é 4, 5 roteiristas juntos, eu gosto muito porque é uma troca muito incrível. Porque você dá uma ideia que ainda não tá pronta, tem alguém ali que transforma aquela ideia numa ideia boa. Que se você não tivesse falado ela semi-pronta, ela não ia surgir. E quando você tá trabalhando sozinho, normalmente você mata essa ideia que não tá pronta. Você até tenta, tal, mas já nasceu da tua cabeça daquele jeito, é muito difícil você mesmo ter, né, você tem que uma ser o validador, o aprovador, alguém que distribui isso em outras ações, e aí você fica neurótico. Então na sala, a troca é muito maior.
muito maior. Mas, ao mesmo tempo, como é o head que determina, várias ideias que você acha incríveis morrem, entendeu? A não ser assim, na minha experiência, o head não gostou, mas vários roteiristas gostaram, normalmente o head toca a ideia, fala, vamos. Então, assim, eu acho que a principal diferença entre trabalhar sozinho e trabalhar em grupo, assim, é que as ideias, elas avançam mais em grupo. Aliás, faz pra mim um comparativo de uma mesa criativa, de um brainstorm de uma agência, por exemplo, né? Você falou muito sobre o head, e aí os criativos que estão, os roteiristas que estão ali, e aí, assim, como que você imagina essa comparação? É completamente diferente, até porque na publicidade, normalmente é em dupla. É o redator e o diretor de arte, Sim. dentro de uma sala, fazendo um brainstorm, com base no briefing, que normalmente, às vezes, são 3 páginas, 4 páginas, mas o criativo, ele resume, a gente tem que falar tal coisa para vender tal coisa em tal formato. Então fica o redator e o diretor de arte. Pra amanhã. Pra amanhã ou pro fim do dia. Pode esquecer disso. Ou pro fim do dia. Ou pra ontem, no geralmente caso. é pra hoje, né? É muito comum, assim, é uma campanha grande, 6 da tarde você tem que mostrar pro diretor de criação pra ele ver se tem ideias boas, porque se não tem... Pra ver se teve fit, se assimilou, se o briefing funcionou. Senão você vai ter que ficar a madrugada recriando pra no dia seguinte começar a levantar isso, mostrar para atendimento, pro planejamento e tal. Sim. Pra começar a levantar isso pra só depois levar pro cliente pra ver se é aprovado, enfim. Então, normalmente são 2 pessoas. Às vezes, quando é uma campanha muito grande, alguns diretores de criação colocam 2 duplas para criar, ou seja, 4 pessoas dentro de uma sala, ou quer dar alguma oportunidade para um estagiário ou para um assistente de arte, porque o assistente de arte normalmente não cria, ele só ajuda o diretor de arte a fazer os layouts e tal. Uhum. E aí, o cara é legal, coloca dentro da sala, o estagiário ou o assistente de arte. Normalmente não funciona, porque a dupla já tem um jeito de criar, e aí você coloca uma terceira pessoa, assim, o negócio desanda. E também, como eu falei, essas 4 pessoas, quando são 2 duplas, eu também nunca gostei, porque são duplas que já estão acostumadas a criar de um jeito. Cases diferentes, referências diferentes, e aí vira uma conversação, Entendi. Agora, comparando com sala de roteiro, né, como eu falei, eu acho completamente diferente, a sala de roteiro eu acho muito mais objetiva. Muito mais objetiva. Você chega, vamos lá, a série é tal, o personagem é tal, quem é essa pessoa? Tudo que vai falando, você vai tirando alguma coisa que você pode usar, não necessariamente para esse personagem, só que para outro. Às vezes nasce cena, né? Você tá... Sim. Nossa, esse cara faria tipo tal coisa. Nossa, essa cena é boa, guarda isso. De repente a gente coloca. Na publicidade, não. Você fica falando um monte de asneira, assim. E se a gente pintar um elefante de rosa? E tem que ser assim. Pra você chegar numa ideia boa publicitária, você tem que pirar. Você tem que sair falando... A pior coisa é quando tem alguém dentro da sala, no brainstorm de publicidade, que poda. Não, isso é ridículo. Sabe, às vezes tem um criativo que ele é muito doido. Ele só dá ideia doida. Mas uma dessa ideia doida vai ser incrível. Sim. Se tem alguém na sala que na terceira ideia doida que ele deu, podou de novo pela terceira vez, ele vai parar de dar ideia. E na sala de roteiro, não é ideia doida. É diferente da publicidade. Na sala de roteiro é mais ideia de audiovisual mesmo. Você pode inovar, dar uma ideia diferente, mas não é o elefante segurando um cartaz. O retrovisor tá sempre lá, né? Exatamente. O personagem tem um motivo, Exato. A narrativa tem uma estrutura, então nada da já dramaturgia. é dentro de uma caixa com algum. Mas eu sinto que tá mudando um pouco isso, e eu acho que, por isso que eu quis até que você fizesse pra mim essa comparação, exatamente pra mostrar que eu acho que talvez a publicidade tivesse que chegar um pouco mais, não só de organização, mas de ouvir, de ter mais gente, de ter mais diversidade nessa mesa criativa da publicidade, de ter mais storytelling, de se preocupar mais com a narrativa e menos com a ideia criativa genial e super publicitária que o que eu defendo é que tá morrendo, né? Então, se a gente não pensa mais em narrativa, em conteúdo de verdade para publicidade,
não pega mais nas pessoas, nosso cérebro já não tá mais, sabe, ligando muito a esses pontos. Então, quando você começou a falar sobre a sala de roteiro, eu pensei, poxa, olha que bacana um lugar onde se cria dessa forma, onde tá todo mundo ali se ouvindo e ali pela história, sabe? Isso é muito legal, né? E me parece também, assim, muito isso que eu concordo sobre publicidade, tem muito a ver com a mudança total de formato, né? Porque E de antes... público, né? E de público. Exato. Duas camadas. Porque a né? publicidade ela era muito calcada assim em TV, em formatos muito específicos que eram curtos. Então não Muito tinha como fazer uma curva dramática. Não tinha, era setup, punch, Sim. regrinha 15 de time segundos. de comédia, De sabe? time 30 comédia. segundos. E aí, hoje em dia, como os formatos são livres e você quer, como marca, gerar experiência e, de preferência, um entretenimento, né, pro consumidor. E aí eu acho que a narrativa, o conhecimento dramático, dramatúrgico, funcionaria horrores. Mas é algo que as agências, pelo menos até onde eu conheço, não estão preparadas. O mercado me parece assim que quer ir para esse lado, mas a própria estrutura das agências ainda não tá. Exatamente. Imagina se a gente abre o mercado para bons roteiristas participarem de campanhas publicitárias, né, ali com conteúdo e tal, branded content mesmo. Seria muito mais legal do que aquele formatinho antigo. Mesas criativas, Desculpa, né? Por fugi exemplo, um pouco, né? mas eu acho que Não, também é fugiu muito não, na importante verdade, a gente continua na mesma seara, né? O quanto existe essa contribuição da estruturação, né? Que ela vai culminar sim com as ideias, vai culminar sim com algum ineditismo, né? Com alguma originalidade, mas essa participação de você estar aberto e deixar sempre, né, um lugar ainda não visto. Então, por que não? Né? De você Exato. ter mais participação. E aí eu acho que tem a regrinha dentro da agência, que é esse tudo pra ontem, né? Que é um efeito cascata, na verdade, Sim. né? Não é nem tanto a agência, se for ver, é o cliente que começa com uma urgência. É uma É da cultura. estrutura da É uma cadeia estrutura da publicitária. cadeia, exatamente. É um trem que a locomotiva primeira é que puxa e você tem que seguir atrás. Então eu acho que a gente tá falando de algo que vamos mudar o trilho. Não é nem tanto o trem, porque primeiro muda o trilho, depois você vê que trem que cabe ali, e aí você encadeia de outras formas. E essa é a E se contribuição. você for ver, a publicidade tem cases assim espetaculares de anos atrás dentro da dramaturgia. Sim. Se for pegar o clássico Náufrago, do Robert Zemeckis com o Tom Hanks, Sim. FedEx é dona do filme. A Bola Wilson, né, Exato, virou um personagem. E mesmo mais publicitário mesmo, acho que deve ser 2010, é um case da BMW, de carro, que eles fizeram, acho que são 6 curtas-metragens, e entregaram para 6 grandes diretores. A ideia era, o Clive Owen é um motorista que tá dirigindo um BMW. Faz o curta que você quiser. Aí é o Tony Scott, o irmão do Ridley Scott, você lembra? Sim, O é sensacional. Alejandro González Iñárritu, Wong Kar-wai, quem mais? Eu não lembro agora, mas é só diretor assim. Sim. Tinha impecável. verba, né? Tinha verba. Porque olha. E aí, você entrava no site da BMW, pedia o DVD, botava seu endereço, devia ser americano ou britânico, eu não lembro a campanha de onde é. E eu recebi em casa o DVD de graça, não paguei nem frete, com todos os curtas. Olha, não, isso eu não sabia. Sensacional. E isso assim, sabe? Sim. E fugiu completamente a regra dessa. Você vê, outro trilho. Exato. Nesse sentido que Não deveria é uma ser a contribuição, exceção, né? E eu acho que hoje tá pedindo, né? Hoje a gente tem o advento do digital, tá praticamente obrigando a mesclar os formatos, a trazer de fato Não essa tem conexão formato, com o humano, né? Não tem mais formato. Isso é ótimo. verdade, é verdade. Não É tem mais isso, tudo é formato. possível. Tudo é possível. Com internet, streaming, smartphone, não tem limite de tempo. O limite de tempo vai ser o orçamento. Mas às vezes, dependendo da ideia, uma ideia numa sala, não vai mudar nada o orçamento se tiver 1 minuto, 2 minutos, entendeu? É aquela coisa, para qualquer plataforma. Aí vamos criar, então. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos falar um pouquinho então do livro, porque o livro, ele é um livro que trata, né, de temas como luto, morte, né? Como é que foi para você lidar com esses sentimentos, né? É um livro de autoficção, então eu queria que você também desse um panorama sobre como foi entrar nesses temas,
como foi para você revisitar essas memórias e escrever a partir delas, né? E também desse uma pincelada nesse gênero, porque ele é relativamente novo, né? Desde que tem o smartphone e o bloco de notas, eu passei a usar o bloco de notas para anotar essas ideias que quem trabalha com criação tem. E normalmente anotava num guardanapo, ou nunca anotava. Falava, eu vou lembrar disso. E aí você esquecia, né? Então, desde que tem o bloco de notas, eu passei a anotar tudo. Tenho páginas, sei lá como é que chama, mas um arquivo no bloco de notas, assim, personagens. A ideia de personagem eu ponho lá. Frases, ideias de frases eu ponho lá. Ideias de história. Então, eu sempre usei muito o bloco de nota para ter ideia. E por estar escrevendo muito no bloco de notas para ideia, eu passei também a escrever para mim, de uma maneira meio terapêutica, né? Tem vários psicólogos que dizem que, assim, é excelente você acordar e escrever. Primeira coisa que você faz, escreve. Deixa o fluxo do pensamento, escreve e deixa aquilo lá. E aí eu não faço isso todo dia, não vou mentir, às vezes eu faço. Mas naqueles momentos em que a gente está com dificuldades para enfrentar a vida e os absurdos da vida, eu acabo escrevendo mais. Então, em 8 de março de 2020, um amigo meu, que era ex-marido da minha então namorada, morreu. E foi um choque, assim, porque foi totalmente inesperado. E pegou todo mundo de surpresa. E eu nunca tinha perdido alguém muito próximo de mim, a não ser pessoas já de idade avançada. Minha avó morreu com 99 anos. Uma tia-avó morreu com 80 e tantos. Uma outra avó minha também morreu já bem mais velha. Eu nunca tinha perdido um amigo. Eram sempre pessoas assim de mais idade. E então para mim foi muito forte, foi uma surpresa. E uma semana depois começou a fechar o Brasil por causa da pandemia da Covid-19. Acho que as lojas ainda estavam abertas, tal, mas eventos públicos já foram proibidos. Tanto é que a missa de 7º dia dele foi cancelada. Eu lembro, no dia 13 de março, ele tinha morrido no sábado, dia 8. A minha então namorada, que é uma artista trans não binária, que é a Cato, ela assinava Felipe Cato, agora ela tá assinando Cato. Ela fez um show no Sesc, que até o dia do show tava aquele mistério, vai ser cancelado porque a Covid tá crescendo, aí rolou o show, proibição, tava proibido de abraçar, não podia chegar perto das pessoas, e no dia seguinte seria a missa de 7º dia desse meu amigo. E aí foi cancelada, fechou o Brasil, e aí na sexta seguinte, que acho que foi dia 20 ou 21, na verdade madrugada de sexta para sábado, o meu melhor amigo morreu, e também assim de uma maneira totalmente inesperada. Eu conto no livro, eu tava com a minha então namorada em casa, assim, naquela primeira semana de pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer, mas como o Brasil, a América do Sul foi um dos últimos lugares a chegar à pandemia, a gente já tinha acompanhado o que tinha acontecido na Europa e nos Estados Unidos principalmente, tanto as coisas boas, entre aspas, como as pessoas que ficaram em casa, que estão se cuidando, que não estão se expondo, quanto as coisas ruins, a quantidade de morte, aquelas valas comuns. Então nessa primeira semana a gente estava nesse caos, tinha perdido o ex-marido da minha namorada, que era muito meu amigo. Eu saía, eu e ele, assim. Mesmo ele sendo ex-marido da minha então namorada, saía eu e ele. A gente falava, Daguito, vai ter show de não sei o que, Daguito, vai ter festa de não sei o que, bora. Eu e ele, era meu amigo. Eu costumo falar que na época, quando você encaminhava a mensagem... Na verdade, você ainda encaminha, mas na época, no WhatsApp, eu acho que você conseguia encaminhar para 4 pessoas. Eu não sei como é que é hoje. De uma vez, assim, eram esses 2 meus amigos, um dos 4. Então, foram 2 mortes, mais pandemia, e que daí eu comecei a escrever muito no bloco de notas para mim, para lidar com essa situação. E a pandemia foi avançando, você foi vendo que não vai abrir tão cedo, a rotina mudou radicalmente. Eu tava no projeto de websérie que era presencial, virou remoto. Foi tudo ficando muito diferente, novo.
difícil, mas também, assim, com grandes oportunidades de autoconhecimento, diante do caos e da tristeza e da própria morte. Então eu fui escrevendo bastante no bloco de notas, assim, sem ter um objetivo. Era literalmente para mim, para lidar com a questão. Sem nenhuma perspectiva disso virar uma obra. Nada, nenhuma obra. Não tinha. Era pra você. Não tinha ideia nenhuma. Até o primeiro slide, se quiser colocar. Eu ia até falar pra gente já ir abrindo esse processo criativo. Esse é um exemplo de algo que eu escrevi do nada, assim. Escrevo, também observo. Vaso na beirada da estante. Meu gato, vaso na beirada da estante. Sou eu olhando a minha casa. Era um gato na minha estante. O livro dele, que é o meu amigo, que ele também tinha um livro publicado. Os livros ficam atrás do vaso na beirada da estante. A diarista limpa a estante. O pano que ela passa para limpar a prateleira do vaso na beirada da estante. Ela joga água. Precisa regar o vaso na beirada da estante. É lindo o vaso na beirada da estante. Da flor, nem todo vaso dá. Cadê? Aquele vaso que ficava na beirada da estante. Caiu. Escrevia coisa assim, lamentações. Que droga, como que você... às vezes me dirigindo aos meus amigos, como que você foi morrer? O que aconteceu? O que tava passando pela sua cabeça, etc. O que você sentiu? Tipo, o ex-marido da minha namorada, ele infartou numa madrugada e o último stories dele foi uma berinjela no formato de coração. Era uma berinjela idêntica a um coração humano mesmo, assim. E ele postou de madrugada e amanheceu morto já. Então, essas coisas iam me inspirando para eu escrever para mim. E aí, no começo de 2021, acho que era janeiro de 2021, eu li O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion, que ela fala sobre a morte do marido dela, que conviveu com um problema no coração durante 20 anos e a qualquer momento podia morrer, só que ficou 20 anos vivo e acabou morrendo. E aí eu li aquele livro e eu falei, nossa, ela transformou esse momento horroroso, assim, super difícil, numa obra, assim, belíssima. Eu acho esse livro, assim, impecável, recomendo muito, assim, O Ano do Pensamento Mágico. E eu falei, eu tenho esses textos que eu escrevi no bloco de notas, talvez dê para eu transformar numa obra. Não sei, vai ser um filme. Não sei, deixa eu ver o que eu tenho, né? E aí eu continuei a escrever no bloco de notas, tendo isso em mente de ser uma obra, ainda sem saber o que é. Aí, quando eu tive a ideia do livro... sim. Aí já mudou um pouco. Aí eu listei uma primeira estrutura, não é nem estrutura, é o que seria esse livro. O que teria dentro dessa receita, né? Basicamente, os ingredientes da receita. Nossa, eu amo que tá assim. Não, eu tirei o print screen do meu bloco de notas. Porque eu escrevo assim, E deixa. O meu dedo, ele é meio gordinho. E aí a tecla do telefone é péssima. Eu escrevo tudo errado. E aí eu falei, meus textos daqui, que eram esses textos... nossas conversas por WhatsApp, porque a tecnologia permitiu todo um registro de conversas com esses meus amigos. Isso é sensacional. E aí textos literários que eu pensei, vou fazer uns textos tipo esse anterior que eu mostrei. Uns textos mais literários, assim, falar sobre morte, né, minha visão da morte, falar sobre saudade e voz na cabeça. Eu não sei se esse voz na cabeça eram os pensamentos que eu tava tendo, ou era uma coisa que eu tive, não sei se todo mundo passa por isso, depois de perder alguém muito próximo, eu continuava a ouvir a voz deles, assim, durante muito tempo. Voz do registro mesmo, do tom. Como se eles estivessem falando comigo, assim. Eu passei por isso também. E aí eu acho que é uma dessas coisas, assim, a ideia era, como é que eu vou colocar a voz deles, que eu tô ouvindo, no livro. Aí, como eu falei do WhatsApp, essa foi a mensagem do meu melhor amigo, a última mensagem que ele me mandou. 8h05, eu não lembro se foi no dia que ele morreu ou no dia anterior. Eu não lembro agora. E aí eu usei para escrever um texto. Esse texto aqui não é o texto que tá no livro, é parecido, mas é um texto que eu escrevi assim, usando a frase dele, né? Religião é a cegonha, espiritualidade é o sexo. Sua saída de cena na minha vida foi com esta última mensagem, totalmente fora de contexto. E aí, como tinha vindo essa ideia do livro, eu tinha estruturado, eu tinha esse material, os meus textos, os textos deles,
me veio essa tradição literária de livros de carta, que é muito comum na literatura, correspondências entre escritores ou entre amigos. E aí eu falei, eu vou usar essas frases, esses diálogos que eu tive com os meus amigos no livro. Se quiser passar o próximo slide, aqui eu peguei do Gtalk. Quem lembra do Gtalk? Era tipo um MSN do Gmail. Você lembra? Sim. Eu lembrei que eu usava muito pouco. Então, lá em 2012, acho que 2014, eu usava muito, assim. Olha. E eu e o meu melhor amigo, a gente conversava muito lá. Aí eu peguei, por exemplo, esse diálogo de lá. Amigo, tudo bem? Me dá uma ajuda? Eu, claro, preciso conversar com adolescentes bem ricos de São Paulo. Eu, vixe, tem alguma sugestão? É pra pegar a embocadura. Ele já era roteirista. As gírias, mas é um lance de adolescentes endinheirados mesmo. Tem alguma dica para uma novela? Eu falei, Colégio Dante Alighieri? Óbvio. Aí pensei nisso, mas estando no Rio, ele morava no Rio, o ideal seria ter alguma indicação de algum conhecido. Peguei esse diálogo lá, ele também acabou entrando no livro. Então o livro ele foi nascendo como como toda obra artística e autoral, uma forma de eu lidar com a minha dor e os meus demônios. E eu tendo a ideia do livro foi, eu quero passar o que eu estou vivendo pro leitor. Eu quero dividir, tirar de mim essa dor para que as outras pessoas, ou que já viveram a dor também se identifiquem, ou que elas experimentem esse lado da vida que normalmente a gente não fala, normalmente a gente não discute, né? E aí eu fui vendo que a melhor maneira desse livro nascer era através da autoficção, que você citou, que é um gênero... Se eu não me engano, ele nasceu em 77 na França, acho que o Serge Dubovsky, acho que é o nome do escritor, que cunhou esse termo num livro que ele publicou, que basicamente é o escritor lidar com memórias, com fatos da vida dele, de uma forma literária. Você transformar isso que você viveu em literatura. A Annie Ernaux, que ganhou o Nobel tem alguns anos, faz isso muito bem, o livro Acontecimentos, Anos. A Marguerite Duras fez isso já bem antes, tem aquele livro que até virou filme, O Amante. Isso, maravilhoso esse livro. E no Brasil isso foi nascendo mais no século XXI, assim. O Brasil sempre esteve, em termos literários, meio atrasado do que rola lá fora, principalmente por causa da ditadura, assim, deu uma travada, acredito, pelo menos pelo que eu já li, ouvi, é muito em função disso. Barrou coisas mais, então, contemporâneas de chegarem na literatura brasileira. E aí a autoficção é essa maneira de você transformar em narrativa literária uma história que você viveu, alguma coisa real que você viveu. Aí, normalmente, a maioria dos escritores, eles mexem com a realidade, eles criam coisas que não aconteceram e transformam isso numa história que é contada com um narrador em primeira pessoa, que tem o mesmo nome do autor da capa, né? Então, Daguito Rodrigues está na minha capa, o narrador se chama Daguito Rodrigues. Esse é um dos principais pontos da autoficção. E aí, no caso desse meu livro, eu não quis inventar nada. Eu falei, eu tô lidando com um assunto muito delicado, não só para mim, mas para as famílias dos dois amigos que eu perdi, para os nossos amigos em comum. Eu falei, eu não vou mexer em nada assim da realidade, a não ser coisas muito pequenas, assim, alterações muito necessárias do ponto de vista dramatúrgico. Então, por exemplo, tinha amigos nossos que participaram de ações que eu conto no livro, mas que eles não voltavam em nenhum ponto da história, então não fazia sentido eu citar eles, eu colocar eles na cena literária, e aí eu tiro, entendeu? Então, a autoficção trabalha muito com a omissão, você omite muita coisa. É um livro sobre luto, sobre morte. Eu vivi o luto, vivi a dor, mas na vida real, eu não sou a pessoa do livro, porque eu não vivi só isso. Acho que o livro
ele traz textos de 2020 a 2022, 2 anos, mais de 2 anos. Não foi só isso que eu vivi. Eu fiz sexo, eu fui feliz, eu fui pra show. Campeão não fui porque eu sou corintiano, o Corinthians não é campeão desde 2019. Mas sabe, você não vive só essas coisas, né? Mesmo estando muito enlutado e sofrendo, você sorri, você vê filme de comédia. Claro. Pro livro, pra história, isso não interessava, porque o que me interessava era a curva dramática de alguém em luto que não sabia lidar com a morte, que sou eu. Exato. Entendeu? E aí, diante disso que eu falei, das omissões, das escolhas de você tirar personagens, eu, na minha literatura autoficcional, eu opto por não usar os nomes dos personagens, das pessoas, né? Se eu der um nome, vai parecer que é a pessoa, vai parecer que eu tô indo para um lado de livro-reportagem, de uma biografia, e o interessante para mim na autoficção é a experiência literária que você tem com a obra. Pouco interessa assim, é real, pouco interessa. É você ler este narrador, que é o Daguito, em luto, não sabendo lidar com 3 coisas muito tensas que aconteceram muito próximas. E aí na autoficção, para você lidar com essas coisas, você recupera as suas memórias, as suas lembranças, que tem a ver com esse tema. É muito dramaturgia, entendeu? É uma maneira muito dramatúrgica de você lidar com a questão. Se você for ver uma biografia, uma autobiografia, passa por acontecimentos muito diferentes, né? Na autoficção, normalmente é a morte do meu filho, é o aborto que eu fiz, no caso da Annie Ernaux, é uma viagem específica que eu fiz, é uma fatia da vida que você viveu, que é real, mas que você transforma em ficção, usando técnicas literárias ou dramatúrgicas para transformar em ficção. E aí tem um esqueleto. Porque daí depois que eu comecei a escrever, comecei a mexer, eu fiz o que eu chamo de esqueleto, que não é uma escaleta, mas é uma ordem mais ou menos de como ia... Pra onde ia o livro, né? Então eu falei, eu vou... capítulos, né? Que a gente tem mais ou menos. Eu vou começar falando da morte dos meus 2 amigos, vou pra última conversa que eu tive do meu amigo, que é aquela coisa da cegonha, vou falar de memórias minhas de morte, vou falar da minha amizade com o meu melhor amigo, amigo 2 é o meu melhor amigo, vou detalhar a morte do amigo 1, que é o ex da minha então namorada, vou usar textos do meu amigo, vou falar da pandemia, aí eu mergulho na morte do meu melhor amigo, amigo 2, vou usar textos dele e vou tentar entender motivos para ele ter morrido, tentar entender como se deu a morte dele, assim. E aí houve eu chamo de investigação, que eu sou formado em jornalismo, como eu falei. Tem que ter. Eu acabei fazendo uma mini investigação de dentro da minha casa, porque era pandemia, né? E que eu conto no livro. E aí falei, vou encerrar falando de amizade, luto, superação. Essa é um esqueleto que me serviu como guia. Não ficou exatamente a estrutura. Mas eu percebo claramente aqui é a curva. Se tivesse assim, não é uma curva, né? Então. Pode estar bem exatamente, aqui. Tem exatamente, a curva. exatamente. Você pensou ele estruturado com essa oscilação. Exatamente. Com essa como se fosse uma ficção. Como que eu vou contar essa história? Aí dentro dessa tem um arco. Tem um arco. Um arco dramático. Claro. Aliás, é pra vocês, viu? Já vou até dar agora. Olha que capa linda. A capa quem fez foi a Felipe Cato. É maravilhosa essa capa. Disso. E ó atrás. Religião à cegonha e espiritualidade ao sexo. Maravilhoso. Aí, depois que eu fiz a estruturação, tinha todos os textos prontos, escritos no bloco de notas, passei pro Word e comecei a transformar em literatura, né? Então, saí da mensagem do WhatsApp, frase, do que eu tinha escrito, e essa é a foto do livro. Foi como ficou no livro. Algumas mudanças, né? Aqui eu falo, sua saída de cena na minha vida foi essa última mensagem. Ali foi assim sua saída de cena, ao menos da minha vida. Não, eu achei interessante que tá em formato de diário, digamos assim, né? Diário, porque tem só que fora de ordem, quando né? eu li,
Eu Só que esqueci fora de de comentar. ordem, o que é muito legal também, porque aqui Da Guita. tem 2018, 2020, e depois 2022, mas aí volta, né? Não tá em ordem cronológica. Isso já é um estilo seu, né, Daguito? Porque tá no Vozes. Eu acho que Acho sim. que tem um lance de você trazer esse formato do diário, do dia a dia, ou cronologicamente falando. Eu, pelo menos no Voz na Rua, achei bárbaro, porque você consegue ir literalmente avançando, né? E o psicológico vai avançando cronologicamente também. Então, como você chegou nessa concepção de marcar, né? No Vozes Nesta na Rua, data. como era um livro que se passava na Semana das Manifestações, eu determinei, vai ser na semana fatia, mais... na semana. Exatamente, Tá bem bom, da na dramaturgia. E aí, como era em primeira pessoa, no caso daquele narrador, que não tem meu nome, é um livro de ficção mesmo, foi natural pra mim que fosse um diário. Esse aqui, como eram esses blocos de notas que não nasceram pra ser um texto corrido, um texto direto, sabe, com capítulos, com ordem, e o narrador, eu, tava em luto, cheio de questões, a ideia de colocar fora de ordem foi uma escolha narrativa pra dar essa... Nossa, é um cara Embaralhada. que tá Tá perdido. Sim. Tô perdido, inclusive, no tempo. É um você diário. volta nas lembranças com ele, né? Então tem coisa de Exatamente. 2011 aqui no meio de 2020, 2021, você volta pra 2011. E é uma coisa que acontece no processo do luto, né? Que Exatamente, você recupera revisita suas toda a sua memórias, história. sua história com a pessoa que Exato. se foi. Então legal. foi uma escolha mesmo. Por isso que, não é um livro de memória, é autoficção, porque eu pensei literariamente, eu quero que esteja fora de ordem pra dar essa ideia da pessoa lembrando de memórias, lembrando de coisas de hoje em dia, bagunçado, que é o que eu passei, pelo menos, no meu processo de luto. Aqui é um exemplo, que daí vem a lapidação, né? O que eu escrevi no bloco de notas, depois eu faço uma lapidação literária. Eu, no caso da literatura, principalmente porque eu tenho tempo, eu não tenho um contrato com uma editora para entregar o livro, porque eu não sou um best-seller. Então, primeiro eu escrevo o livro, depois eu vou atrás para publicar. Eu tenho todo o tempo do mundo. E esse livro, como eu falei, em janeiro de 21 eu decidi que ia ser um livro. Eu fiquei o ano inteiro escrevendo. Depois, em 22, eu fiquei escrevendo. Aí, tentei publicar, não consegui. Em 23 eu abandonei. Ia ser meu quarto livro, né? Mas o terceiro que eu não ia publicar. Abandonei. Não vou publicar esse livro, fiz pra mim. Foi bom pra eu lidar com essas questões, pra eu aceitar, entender, velar também, porque o meu melhor amigo, o segundo que morre, foi na pandemia. Não teve velório, não teve nada. Aí eu trouxe esse slide pra falar... Esse eu acho sensacional. Tá aí, ipsiliter. Eu mandei pra ele em 21 de março de 20, às 2h17 da manhã, acho que eu tinha acabado de ficar sabendo, na madrugada. E aí eu trouxe pra falar assim, eu tirei as exclamações. Não é real. Foi uma escolha literária. Porque eu não gosto de exclamação em texto. A não ser assim que seja... algo assim muito específico que peça a exclamação. Amigo, não, porra, não precisa de exclamação, fica exagerado, entendeu? Mas na vida real eu mandei. Por que será, né? E aí na escolha literária eu falei, não, vou tirar, porque a palavra já tô gritando. Essa caixa alta do não já tá gritada. Eu falei, vai ficar... parece que eu tô querendo dar um peso dramático pra algo que já tem, entendeu? Eu trouxe isso por curiosidade, assim. E aí, assim, fica aquela questão, né, também... eu como jornalista, você não foi fiel, você não colocou a exclamação. Verdade, entendeu? tem essa camada, né? Que eu sou jornalista. Deu uma ligada O pra fato você. é esse. Mas é autoficção, não é fato. Não é a realidade. O quanto o meu amigo que eu descrevo no livro é quem ele viveu, né? Eu te conhecendo, o Dom me conhecendo, cada um tem uma visão, entendeu? Eu não consigo resumir uma pessoa. E aí, claro que no desenvolvimento do livro, esse aí é o texto que abre o livro, que daí foi, vou abrir o livro com um texto, que texto vai ser, e aí eu escrevi ele de forma literária mesmo, pensando. Tá, e aí, quando você vê
uma obra, assim. Eu nunca escrevi um livro. Então, depois a gente vê todo esse processo. Você pega isso aqui na mão. Qual que é a sensação, assim, pra você? Você lê? Você pega isso e você abre e você lê? Como que é isso? No dia que chega o livro, eu pego e leio, coloco assim, folheio, aí leio uns trechos, deixo no criado mudo, falo, eu vou reler em algum momento, tal. E aí eu nunca mais leio. Porque, na verdade, em quase todas as obras minhas autorais, não aquelas em que, não tem a minha marca, todo mundo mexeu, mas as minhas autorais, normalmente eu não volto. Eu tenho curta meu que eu escrevi, dirigi, nunca mais vi, tenho vergonha, assim, porque eu mudei, eu já não sou essa pessoa. O Daguito narrador, eu adoro o livro, eu acho incrível, mas eu querer ler e ter em contato, eu já vou querer mexer. Eu já vou querer, nossa, aqui eu poderia ter falado tal coisa, isso aqui, não sei o quê, aí eu prefiro não... Você quer continuar lapidando, né? Porque pra mim... O filho nasceu, cara, deixa ele pro mundo e deixa o mundo criticar. Se eu pudesse, eu não pararia de escrever o livro, entendeu? Mas a sensação de ter isso pronto e feito e entregue no mundo, no mercado. É um orgulho, é minha homenagem aos meus amigos, é um retrato do momento meu e do própria civilização, né? Não é nem Brasil. Eu gosto, ainda bem que eu fiz. Sou muito orgulhoso e pelo que os leitores falam, né? Porque eu sou um nano-influencer, eu tenho, 2.400 seguidores no Instagram. Mas eu tenho um monte de seguidor que não é meu amigo, assim, realmente gosto de seguir, porque eu posto muita notícia nos meus stories, meu lado jornalista. E aí vários compraram, né, e vieram dividir as impressões, porque o trabalho do escritor é muito solitário. Você não tá num palco como um artista de música, vendo a reação, entendeu? Eu não vejo nada, eu vejo o que me contam ou o que postam nos stories. E assim, muita gente, assim, nossa, eu me identifiquei muito com a sua história de adolescente. Teve leitor, nossa, eu me identifiquei muito com o que você viveu, vivi muito parecido, de tal jeito. Nossa, eu tava num momento muito ruim, o teu livro, apesar de ser um tema denso, me levou para um lugar, assim, que é para isso que eu faço arte. É dividir os meus demônios e as minhas dores para ajudar as pessoas, que é o que eu gosto na arte, nos livros que eu leio, nos filmes que eu vejo, me emocionar junto com outras histórias, viver outras coisas para eu aprender e eu evoluir. Sensacional. Maravilhoso. É isso, né? É isso. Porque com esse encerramento. Não tem onde. Falando demais, que nem eu falo. Não, maravilhoso. Foi muito bom, Daguito. Foi incrível ver o seu processo criativo. Realmente, acho que foi inspirador. Não só para quem quer criar na literatura, mas é isso, tanto roteiro quanto criação de uma maneira geral, né? Eu acho que foi realmente muito inspirador. É isso. Obrigado muito por ter obrigada aceitado pela o convite. presença. Eu agradeço de novo a oportunidade. Que o livro deslanche. Que tenha o tamanho que ele tiver que ter. Que tenha o tamanho que tiver que ter. Isso. Que é grande, do tamanho do seu coração. Obrigado por ter aceitado. Imagina. Obrigada, até mais. Obrigado.